Olá pessoal, bem-vindos ao canal, deixem o like e se inscrevam. Deixem nos comentários se vão querer parte 2. Nossa história começa mostrando a tela do celular onde o protagonista está lendo uma novel online. Já está no último capítulo. O trecho da história diz: há 3 formas de sobreviver a um mundo em ruínas. Atualmente esqueci algumas, mas uma coisa é certa: o fato de que você está lendo isso neste momento. Sobreviva. Leia isto agora e sobreviverás ao mundo em ruínas. Então aparece o anúncio no celular que este é o último capítulo. O protagonista se pergunta se realmente esse é o fim e move a tela de forma frenética tentando achar mais alguma coisa. Mas realmente é o fim da história, ele fica sem acreditar nisso. Para entender melhor essa parte da história, o nome do prota pode significar único filho. Então ele fala: eu sou Doka. Se apresenta às pessoas dizendo isso. Porém a maioria das pessoas tem o mesmo entendimento, como no exemplo seguinte. Então alguém o pergunta se ele é alguém solitário, ele responde que sim, mas não dessa maneira. A pessoa então questiona o que isso significa. Então ele responde: o seu nome é Doka, Kim Doka. Então ele fala que seu pai o deu esse nome, para que ele pudesse viver como um homem forte, inclusive se ele ficasse só. Entretanto, ele fala que devido ao sentido do nome que seu pai lhe deu, ele tem vivido uma vida ordinária de um homem solitário, sem se casar. Basicamente, isto é o que ele é. Então o nosso prota é Kim Doka, 28 anos, é graduado em uma universidade rural, e atualmente está trabalhando como contratado, na subsidiária de uma empresa. Seu hobby é ler novels na internet no caminho de casa para o trabalho, mas hoje foi um pouco diferente de uma viagem habitual. Enquanto ele estava mergulhado em seus pensamentos, alguém diz que a conta do seu telefone vai vir alta. Surpreso, com aquela declaração, ele olha e vê parada em sua frente, com um sorriso amigável, Yoo Sang-ah, sua colega de trabalho do Departamento de Recursos Humanos. Ainda um pouco surpreso, ele a cumprimenta. Então ela pergunta se ele está indo para casa, ele responde que sim, e questiona sobre ela. Ela responde que teve sorte hoje. O gerente do departamento saiu em viagem de negócios, então se senta ao lado dele. Nosso pequeno Doka fica emocionado por uma mulher se sentar ao seu lado. Ele pensa consigo que não esperava encontrar com Yoo Sang-ah, a mulher mais popular de sua empresa, no metrô. Ele, tentando estabelecer um diálogo, a pergunta se ela sempre pega o metrô. Pensa que, começando pelo administrador adjunto Kang e o administrador financeiro Han, ele estava bastante seguro de que muitos homens da empresa se ofereceriam para levá-la para casa. Ela dá um suspiro e responde que alguém roubou sua bicicleta. Ele, um pouco surpreso, a pergunta se ela vai para o trabalho de bicicleta. Então ela responde que sim, ela tem muito trabalho em excesso esses dias, e precisa fazer exercícios. E também houve alguns assuntos complicados, e por isso parecia uma boa ideia. Ele disse que entende, mas continua seus pensamentos: de todo modo isso não é da minha conta, e Yoo Sang-ah é alguém que tem um estilo de vida diferente do meu. Então ele diz que, para informação de quem está lendo a obra, a razão de por que hoje foi um dia diferente em sua viagem habitual não é só por Yoo Sang-ah. Ela do nada fala uma frase em espanhol. O prota olha para ela confuso, então ela diz que é em espanhol. Isso significa: você pode me emprestar dinheiro? Ele pensa que mesmo no caminho para casa, ela ainda está estudando, eles realmente vivem estilos de vida diferentes. E se pergunta onde ela planeja usar essa frase. Diz a ela que ela é realmente esforçada. Ela então fala que ficou curiosa, quer saber o que ele está lendo tão intensamente. Um pouco envergonhado, se recusa a deixar ela ver, mas não tem jeito. Ela pergunta se é uma novel. Ele disse que, bom, pode-se dizer que ele está estudando sua língua materna. Então ela disse que gosta muito de novels e diz a ele que já leu vários trabalhos de vários autores conhecidos. Eu pergunta qual é seu autor favorito. Ele, não querendo revelar, diz que ela não vai saber quem é, ainda que ele fale. Ele pensa que nunca poderia dizer que estava lendo aquela obra, pois era embaraçoso. De fato, seu hobby é ler novels no caminho do trabalho para casa. De toda forma, é um pouco embaraçoso contar sobre sua novel a outras pessoas. De qualquer forma, a razão pela qual hoje um dia diferente do habitual, foi porque a novel de fantasia, que ele havia lido por mais de 10 anos, 3 formas de sobreviver a um mundo em ruínas, havia acabado hoje.
O que há de importante sobre o final de uma novel? Mas essa novel significa muito para ele. Ele tem lido essa novel desde o terceiro ano do ensino médio, mesmo quando ele sofria bullying na escola, ou quando falhou nos seus exames de ingresso e foi para uma universidade rural de terceira categoria, ou quando foi enviado para as linhas de frente quando estava no exército, ou mesmo quando entrou na sua empresa atual, e pensa que isso é uma merda. O vazio que sentiu com o final da história ou a satisfação de ser testemunha da conclusão da história. Hoje é o dia que se lança o epílogo. Sentado ali, ele pensa a novel de fantasia que chegou a 3.149 capítulos, a novel que ele tem lido há mais de 10 anos, desde sua adolescência até a vida adulta. Ele pensa que o autor levou mais de 10 anos, para escrever mais de 3.000 capítulos, que tinha apenas uma média de uma visita por capítulo. Há mais de 1.200 visitas no capítulo 1, em torno de 20 nos capítulos 10, e 12 depois do capítulo 50. Depois disso apenas uma visita infinitamente, com alguns 2 ocasionais, mas provavelmente foi alguém que entrou por acidente. Em outras palavras, essa novel foi dedicada ao nosso prota. Ele gostaria de doar algum dinheiro para o autor, mas um homem que vive com apenas um salário limitado não tem essa liberdade. Sendo assim, ele escreveu um comentário para o autor, com palavras do fundo do seu coração. Ele publicou a novela no quadro de recomendações, mas as pessoas o insultaram. Elas falavam que apostavam que era o próprio autor querendo atenção. O prota conclui que, ainda que essa seja uma história bonita, precisa ser paciente e continuar lendo. Essas pessoas são irracionais. O prota estava de novo imerso em seus pensamentos, então Ayou Sangha o chama. Doc havia esquecido que eles estavam conversando, então disse para ela que agora que ele está lembrando, já se passou um ano desde que eles entraram na empresa, e o tempo realmente voa. Ele pensa que tem que mudar o tema antes que ela pergunte mais sobre a novel. Sangha, sorrindo, disse que isso é verdade e quando entraram eles não sabiam nada. Ele concorda, diz que lembra como se fosse ontem. Agora o período do contrato já está acabando. Então ela fica um pouco sem graça, pois ele havia esquecido. Ela teve suas contribuições reconhecidas e foi promovida a uma funcionária de tempo completo. Um pouco sem graça, ele disse que é verdade, ele esqueceu de parabenizá-la, e talvez ele também devesse ter estudado diligentemente. Ela, tentando confortá-lo, diz que isso não é verdade, mas ainda haverá revisões de desempenho. Ele pensa que odeia admitir, mas ela é incrível. Se esse mundo fosse uma novel, então o protagonista seria alguém como ela. Ele continua pensando que é óbvio ele não havia se esforçado. Enquanto trabalhava com paciência e ficava lendo novels, ela estava estudando, então era óbvio que ela seria promovida enquanto o contrato dele terminaria. Ela interrompe seus pensamentos pedindo que, se ele não se importar, ela mostraria o aplicativo que ela utiliza. O prota começa a pensar que se ele tivesse um estilo diferente, ou seja, se o gênero de sua vida não fosse realismo, mas sim fantasia, talvez ele poderia ser o protagonista. Ela o chama novamente e então ele responde que está bem, mas ela não entende muito bem. Ele continua e diz, mesmo se me mostrar a aplicação, isso não mudará nada. Ele pensa que o que ele sabe é que o gênero de sua vida é um realismo incrível. Nós entendemos você, prota. E que dentro desse gênero ele não é o protagonista, mas sim um leitor. Leitor também é um dos significados de seu nome. Ele faz um trocadilho com o seu nome dizendo que é um leitor que tem uma vida solitária. Sangha não entende muito bem e diz a ele que ele realmente diz umas coisas interessantes, e ela vai viver a vida de Sangha. E que vai imitar o prota se dedicando à sua própria vida. Ele fica aliviado porque ao menos as coisas terminaram tranquilas. Então seu celular vibra, e chega uma mensagem. O prota pensa no que poderia ser. A mensagem diz, muito obrigado. Ele fica pensando que provavelmente seria do autor da obra. Ele pergunta se é o autor. Então a pessoa do outro lado responde que hoje foi capaz de completar esta novel graças a ele, e inclusive ganhou uma competição. Então o protagonista percebe que realmente é o autor, e o parabeniza, e pergunta qual o nome da competição que ele ganhou. O autor responde que ele não ia reconhecer, pois é uma competição desconhecida, e lembra que a novel também está programada para ser monetizada.
Diz que a monetização vai começar quando o epílogo for postado, então o autor pede o seu endereço de e-mail para que ele possa enviar um presente para o prota para expressar sua gratidão. Ele não sabia o que logo o mundo experimentaria. Então o autor começa a falar que graças ao prota a história pode tomar forma e ser trazido a este mundo. Então o prota pensa que talvez o autor disse isso apenas por se sentir envergonhado. Então ele se pergunta o que ele ganharia de presente, talvez um cartão cultural. 50 mil também seria um belo presente. Chega a mensagem, e o nosso prota vai rapidamente ver. A mensagem diz apenas que a monetização começará esta noite às 7 horas, e que isso será de ajuda para ele, e o deseja boa sorte. Ele pensa que agora são 6h55, faltam apenas 5 minutos, ele decide abrir seus favoritos para ver a novel, e percebe que ela foi apagada e acha aquilo estranho, pois ele não se lembra de alguma novel ter sido apagada para ser monetizada, sem que os leitores fossem informados. Então de repente eles ouvem um barulho, o trem freia bruscamente causando um alvoroço, e deixando os passageiros desesperados, alguns pensam até que foi um ataque terrorista. Então a cena corta para um ser com um sorriso maligno. O trem para, o prota pergunta se a garota ao seu lado está bem, ela responde que sim e pergunta o que aconteceu, mas ele fala para que ela não se preocupe pois provavelmente não é algo muito sério. Então seu relógio marca 7 horas, e ele pensa que o acontecido coincide com o momento em que o relógio mudou para 7 horas, e lembra que 7 horas era a hora da monetização. Então uma voz ecoa pelo trem dizendo que isto é um anúncio a todos. E o Sangha pergunta ao prota o que seria isso. Mas ele confuso olha de lado e vê raios surgirem dentro do trem. E uma mensagem diz que o serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começará agora. Neste instante o gênero da vida do protagonista mudou. Bom galera, chegamos no final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E se curtiu, já sabe, manda aquele like maroto, compartilha com a galera e se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos. Bora que a gente se vê por aqui!